E o testemunho rápido que eu vou contar é a respeito do meu aviso prévio, né? Eu tive no final do ano agora, em novembro, a gente anda, todas as empresas com dificuldade na área financeira, né? E há pouco tempo meu patrão conversou comigo, falou assim: Alex, a gente está apertado, a gente não quer perder você, eu trabalho praticamente 20 anos no mesmo lugar, né? Só que, o que acontece? A gente vai ter que fazer uma rescisão, só que nessa rescisão eu vou te beneficiar, no caso, reconhecer aquilo que é direito teu, que é o 13º salário, as proporcionalidades de rescisão, o fundo de garantia e os 40%, que é uma parte muito boa, por sinal, né? Então, só que, voltando um pouquinho mais atrás, quando veio esse período de pandemia, veio uma oportunidade que o governo federal, na época, consentiu foi de dar aquele auxílio aniversário, saque aniversário. Foi muito bom na época ter conseguido esse valor, porque nos ajudou bastante. Quando foi em 2022 para 2023, eu não recebi o saque aniversário, né? Eu estava aguardando e eu fiquei indignado com aquilo que todo mundo lá do trabalho, assim, pessoas próximas a mim, conseguiu sacar e eu não consegui sacar. Aí eu fui na Caixa Econômica tentando ver como é que ia fazer para poder sacar, e a menina falou assim: aqui está modo rescisão, você vai ter que pedir daqui a algum tempo, porque você sacou o saque aniversário, não pode sacar de novo. Aí eu, caramba, eu precisando desse dinheiro, né? Aí passou o tempo, aí na hora eu fiquei indignado com aquilo. Mas aí agora no final, quando foi para fazer a rescisão, a esposa do meu patrão também foi feita a rescisão dela, ela não sacou o fundo de garantia que tinha lá, porque o dela estava no modo saque aniversário e o meu estava no modo rescisão. Quer dizer, foi já um mover de Deus ali para que eu não mexesse naquele valor, e agora no final eu ia precisar desse valor, né? E o que acontece? Eu recebi o fundo de garantia todo que estava lá, mais os 40%. E justamente foi o valor que eu precisava para fazer alguns reparos na minha casa. E um deles foi o portão que eu consegui colocar, ver aquela chuva em 2022, né? 1º de abril de 2022. E quando veio, eu vi vários projetos para poder concluir algumas obras na nossa casa, não consegui, mas eu consegui colocar Deus colocou um desejo no meu coração de voltar a ofertar. Eu passei um tempo sem dizimar, né? Passei um tempo também antes de vir para cá, né? Veio os períodos que a gente andou desanimado, mas Deus ele restituiu na minha vida quando eu coloquei o desejo no meu coração de voltar a dizimar e a ofertar, porque desde pequeno, né? Eu fui nascido e criado no Evangelho. Hoje meu pai e minha mãe hoje não estão mais no caminho do Senhor, ainda creio que eles vão voltar, mas uma coisa que eles me ensinaram de pequeno é ofertar na casa do Senhor. Então você que tem seu filho de pequenininho, bota uma ofertinha aí, faz ele, né? Orienta ele a contribuir na casa do Senhor, porque é de pequeno que a gente se aprende, né? Porque vai criar gosto. Então eu sempre tive esse gosto, eu sempre aprendi. Toda vez que a gente vai para a casa do Senhor, a gente fala várias vezes aqui: olha, você tem que vir ofertar, você tem que vir dizimar. A gente não precisava nem estar falando isso aqui, né? Porque isso já tem que estar fluindo do coração. Quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, automaticamente isso já tem que estar gerado no nosso coração. É vir dar com alegria de verdade, porque aquilo que a gente devolve para o Senhor é muito pouco daquilo que Ele faz por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né? Cantamos aqui e falamos sobre isso aqui. Então, meu testemunho é esse, que o Senhor, Ele me honrou, Ele tem me honrado, né? Quando fala de coração ofertante, você tem que ter um coração ofertante. Você ofertar na vida de um irmão, ofertar não somente financeiramente, mas você dar seu tempo para ele, falando através de uma palavra, orando pela vida dele. Às vezes a gente fala assim: não vou orar mais pela pessoa, não. A pessoa não tem mais jeito, não. Não, irmão, não desiste de orar, não. Continua orando. Eu tenho orado pelo meu filho, pelos meus 2 filhos. O mais novo tem caminhado para a casa do Senhor junto com a namorada. Aliás, hoje eu posso dizer que é uma resposta de oração. Deus colocou na vida do meu filho mais novo uma mulher de Deus na vida dele, né? E está caminhando para lá. E o mais velho, recentemente, terminou com a namorada. Está lá em casa,
Tá bem, voltou, né, pastor? Veio aqui, ajudou a gente aqui na obra, né? E o Senhor vai fazendo a obra de uma maneira tão especial, porque a gente vai se dando na obra, a gente vai se dando na oferta, a gente vai se dando no dízimo, e o Senhor vai trabalhando por nós. É automático, irmão. Deu, o Senhor devolve, né? Tudo é do Senhor. Então, que você tem um propósito, ano 2024 está começando, não deixe de ofertar na casa do Senhor. Dê de coração, dê com alegria, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Eu sempre falo, todos os dias o Senhor abre a biquinha, né? Às vezes está acabando o dinheiro, eu falei, meu Deus, vai faltar. Não falta não. No momento certo você vai lá, abre e tal, mais um pouquinho. Não dá tudo de uma vez não, é sempre aos pouquinhos. Se der tudo de uma vez a gente gasta, acabou, né? Mas, irmão, esse é meu testemunho, que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Então você também quer ver o agir de Deus na sua vida? Não deixe de ofertar, traga com alegria, não traga achando que Deus tem a obrigação de dar nada a você. Ao contrário, Ele já deu a vida dele, né? Deu a vida a você, deu a vida a mim. Então, somente agradeça ao Senhor, tenha um coração grato diante do Senhor, através da sua oferta, através da sua vida, em tudo que você fizer, tá bom? Aplauda o Senhor por isso, querido, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Esse é meu testemunho, graças a Deus. Que bom, Alex, que maravilha. Gente, então vamos contribuir. Tem aí atrás da sua cadeira, ou na frente, o envelope. Se tiver difícil, pede alguém aí, e você vai dar a sua contribuição para o reino, amém? A obra de Deus, a gente sabe que ela não é feita de outra forma, a não ser através da nossa contribuição com a nossa oferta, amém? Então pega o seu envelope. Alguém pode me dar um aí? Me dá um aí, o pastor William, por favor. Esqueci de pegar aqui. Glória a Deus. Obrigado. Pegue aí. Se você quer dar no Pix, né, ou no cartão, depois você, não sei se o Alex consegue, a gente vai conseguir, Alex, botar ali no telão o Pix, pessoal ofertar. Né? Antigamente as pessoas estavam com resistência em guardar a oferta no Pix, né? Agora já aderiram mais, né? Já abriram um pouquinho a mente, amém? Então, contribua, pega o seu envelope, vamos ofertar. Já pegou? Então vamos trazer aqui, Deus abençoe. Automaticamente, irmãos, a única coisa que às vezes a gente até ora, né, pelas nossas finanças, mas o ato de ofertar já é uma oração. Quando você traz no altar, você já está orando, já está consagrada. Você está consagrando o teu salário, está consagrando o teu dinheiro para o reino de Deus, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero trazer, nós falamos no mês de novembro e entramos em dezembro, pregando no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. E lendo e voltando a alguns estudos que eu tenho sobre cura emocional, eu vi a necessidade de voltar um pouquinho nesse tema, de trazer uma série de mensagens que não precisa ser eu, aos domingos, os pastores que forem pregar, eu vou pedir, né, para trazer uma palavra dentro desse tema, cura emocional, depressão, angústia, mágoa, ressentimento, essas coisas que faz tão mal para a alma da pessoa. E eu vou falar logo de cara, irmãos, se tem uma coisa que você tem que aprender logo quando você chegar na igreja, é liberar perdão, é perdoar as pessoas, quem te ofendeu. Primeira coisa que você tem que aprender, porque quando você não perdoa quem te ofende, quem se prejudica é você. Às vezes a gente fica pensando assim, eu não perdoo fulano, tomara que ele se dane todo. Não. Se você não liberar perdão, quem vai se prejudicar não vai ser a pessoa não, que você tem raiva não, vai ser você. Diz já alguns escritores e palestrantes, tipo Augusto Cury, que ter raiva de alguém, negar o perdão, é como que você tomasse veneno querendo que o outro morra. Entendeu isso?
Você está tomando veneno, um copo de veneno, querendo que o outro morra. É quando você não libera o perdão. Jesus falou disso várias vezes. Perdoa as minhas ofensas. Uma das vezes, quando ele disse na oração do Pai Nosso, né? Lembra disso? Mateus capítulo 9. Vamos dar uma lida nesse texto, para a gente já começar a falar desse assunto. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Significa que quando eu retenho o perdão, quando eu nego o perdão para alguém, automaticamente eu deixo de ser perdoado. E quando eu perdoo alguém, eu sou automaticamente perdoado. É uma coisa interessante isso, tá? Vamos ver o versículo, se eu não me engano, capítulo 9, que eu sei o capítulo. Qual o versículo, Alex? Botou lá? Capítulo 9. Mateus 9 mesmo ou eu estou errado? Mateus 9, né? Mateus 9. A oração do Pai Nosso. Não é Mateus 9 não, gente. Espera aí, me ajuda. Oi? É Mateus 6. Mateus 6. Versículo 9. Começa do versículo 9. Tá ok? Mas eu quero o versículo... Versículo 14. Versículo 14. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Quer dizer, é uma condição. Se eu perdoo as pessoas, Jesus também me perdoa as minhas ofensas. Tá? Então isso é muito interessante. Tem também outro versículo que eu quero que você leia lá. Marcos agora. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Versículo 25, capítulo 11, versículo 25. Leia a Bíblia, irmão, vamos ler. Hoje eu estava falando sobre, eu vou falar daqui a pouco, os sintomas de uma pessoa fria espiritualmente. Eu vou falar já já. Mas olha o que está escrito lá. Presta atenção nisso, quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então são dois versículos que nós lemos. O primeiro é em Mateus 6,14. Se nós não perdoarmos quem nos ofende, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. E no versículo 25 do capítulo 11 de Marcos, quando estiveres orando, quando você estiver orando lá, sabe, quando você estiver orando no teu quarto, aí você de repente vem alguém na tua cabeça, lembra de alguém que você ficou chateado, o que você tem que fazer? Perdoa, se alguém te ofendeu em alguma coisa, para que vosso Pai também te perdoe as suas ofensas. Então, quando a gente perdoa, a palavra perdoar, ela é dividida em duas partes. Primeiro é perder e doar. Perdoar. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Você perde e você doa.
perde a razão e doa para alguém. Alguém pisou no teu pé, aí você pede desculpa. Ué, por que você me pediu desculpa que eu que pisei no teu pé? Não, porque eu estou doando isso para você. Jesus na cruz falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Quando uma pessoa, um crente, uma pessoa fiel a Deus, ele está num nível espiritual bem elevado, ele consegue entender a fraqueza dos outros, o ponto fraco das pessoas. A pessoa, quando ele não está espiritualmente num nível elevado, ele julga todo mundo. Jesus falou: não julguem, para que você não seja julgado. Às vezes a gente está julgando uma pessoa e não está compreendendo que ela está num dia ruim da vida dela, por isso que ela agiu daquela forma. Às vezes a gente está julgando alguém e aquela pessoa tem um comportamento daquela forma porque ela foi criada assim, ela teve esse tipo de educação, esse tipo de vida. Aí como eu estou, né? Não é que eu esteja, não, só estou dando um exemplo. Como nós estamos buscando mais a Deus, nós compreendemos mais as pessoas. Aí você entende o lado fraco da pessoa. Você entende que a pessoa, ela tem uma necessidade, e você não fica apedrejando ela, e você fala: eu entendo você, eu entendo porque você está se comportando desse jeito, eu entendo porque você está falando assim. Uma vez eu falei assim para uma pessoa, ela ficou meio chateada comigo, que ela começou a me ofender. Eu falei: eu te entendo. Como que você me entende? Eu entendo você. Por que você está assim? E ela ficou: me entende? Como assim? Então, você deve ter tido um dia mau, uma semana ruim, aconteceu alguma coisa difícil com você, você por acaso teve problema na tua infância, teve dificuldade, a pessoa começou a cair o semblante e começou a chorar até, né? A ter um momento assim de choro. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos fazer as pessoas entenderem que Deus quer perdoar as pessoas, irmãos. Amém? Então, quando a gente libera o perdão para as pessoas, nós é que somos abençoados. O Admilson, vê água aí para o nosso visitante aí. Lá na geladeira tem, eu acho. Então, o que acontece? Precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. Está me entendendo até agora? Amém, querido? Então, quando nós somos curados espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, nós somos diferentes. E eu estava meditando na vida do profeta Elias. Eu quero falar um pouquinho sobre esse homem que era fera, sabe? Pensa num homem, pensa num cara valente, enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 de outro ídolo lá no monte, desafiou todo mundo. O cara era terrível, sabe? Um homem valente, Elias, que orou e Deus fez cair fogo do céu. Ele falou 3 palavrinhas e Deus mandou fogo do céu. Ele também orou para não chover e não choveu. Depois ele orou para chover e choveu. Cara, que homem é esse? Que homem é este? Tão fera, tão bom, tão cheio de Deus, Elias. O profeta do fogo, amém ou não? Agora, olha o que a Bíblia fala sobre Elias. Tiago fala dele em Tiago capítulo 5, versículo 16 e 17. Abre lá a tua Bíblia em Tiago. Se eu fosse você, eu lia a Bíblia, irmão, porque se a gente lê a Bíblia, a gente é edificado, tá? Sei que tem gente que vai ter dificuldade de ler na tua Bíblia, mas tem um telão aqui para facilitar para você. Então olha aqui, Tiago capítulo 5,
E você vai ver que esse cara valentão, forte, valoroso, cheio de Deus, também tinha fraquezas, sim ou não? Elias tinha fraquezas. Então, olha o que a Bíblia fala de Elias no Novo Testamento. A história do profeta Elias está no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento tem muita coisa sobre ele. Olha o que a Bíblia fala. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paixões significa o quê? Fraquezas. Elias tinha as mesmas fraquezas. Elias tinha as mesmas debilidades. Elias tinha as mesmas necessidades que nós. Mesma coisa. Ah, alguém pode falar, mas Elias, pastor, era Elias. Quem sou eu para ser Elias? Ele era igual a você, irmão, igual a mim. Qual é a diferença de Elias para você? Nenhuma. Qual a diferença de Elias para mim? Nenhuma. Essa que é a grande verdade. Às vezes a gente fica falando, Elias, Moisés, Daniel, esses homens eram não sei o quê. E você é o quê? Não é nada? Mas Elias era homem segundo a mesma paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Viu? E o que a Bíblia fala desse camarada? Que ele tinha um plano, ele tinha um desejo, ele tinha uma fixação. Era que Israel acabasse com a idolatria. Mas tinha um rei que era dominado pela mulher dele. O rei Acabe era dominado por Jezabel naquela época. E Jezabel não adorava a Deus de Israel. Ela era adoradora de Baal. Aliás, dizem que o nome Jezabel não era o verdadeiro nome dela. O nome de Jezabel era um título. E ela carregava esse título porque ela era adoradora de Baal. E o verdadeiro nome, o título, a origem verdadeira é Jerebaal, adoradora de Baal. E ela tinha vários deuses. E aí entra aquela questão de espírito de Jezabel, né? Que tem gente que acha que Jezabel, o significado de Jezabel é vaidade. É a mulher usar brinco, é usar joias, é se maquiar. Nada disso. Jezabel significa uma autoritária. Jezabel significa dominadora. Jezabel significa manipuladora. É a pessoa que manipula. Então toda pessoa que tem um espírito de manipulação, de convencimento, de chamar tudo para ela, isso é um espírito de Jezabel. Não é a questão do usos e costume em si, que erroneamente muita gente vem pregando há muito tempo, dizendo que fulano parece a Jezabel, toda maquiada. Nada disso. Jezabel, porque ela era manipuladora, ela manipulava os profetas, manipulava o marido dela, manipulava o seu reinado, mas tinha um cara que ela não conseguia manipular, Elias. Elias enfrentava Jezabel cara a cara. Depois de ter vencido os 450 profetas de Baal, Jezabel ameaçou Elias. Se eu estou encurtando a conversa. E Elias fugiu para a caverna. Mas deixa eu falar o que Elias queria. Consertar o mundo. Elias queria consertar o mundo. Gente, você não vai consertar o mundo. Eu não vou consertar o mundo. Não adianta eu querer que as pessoas sejam igual a mim, que nunca vão ser. Cada um vai ser igual você quiser mesmo. Essa que é a grande verdade. Eu não vou consertar ninguém.
E Elias tinha essa fixação. E um dia, quando ele fugiu de Jezabel, ele parou no meio da estrada, do deserto, e deitou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e chegou a pedir a morte. E falou: eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. E Deus falou para ele, mandou corvos com carne e pão. Olha que coisa interessante. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19. Dá uma ligeira na tua Bíblia, nessa história. 1 Reis 19 em diante, começa essa história de Elias. Tá? Elias, aí veio corvos, Deus mandou corvos. Dizem que esses corvos não eram corvos pássaro. Os historiadores, eu gosto de explicar bem detalhe para você entender. Eu não estou dizendo que seja, que não seja. Os historiadores dizem que esses corvos não eram aves, era um povo do deserto que se vestia de preto e tinha uma aparência, uma capa, e eles tinham uma aparência na modo de vestir, e eles eram chamados de corvos do deserto. E esses caras, diz a história, não a Bíblia não entra nesse detalhe, levou carne e pão para Elias. E quando Elias acordou, tinha pão e carne perto dele. E Deus falou para ele: Elias, come. E ele comeu. E com a força daquela comida, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E quando chegou lá no monte, ele foi numa caverna e ficou lá, deprimido, angustiado, chateado, dizendo: os outros profetas se dobraram a Baal e só eu que sobrei. E Deus falou: não, Elias, você está enganado. Tem 7.000 que não dobrou o joelho diante de Baal. Sabe o que eu tiro com essa palavra de lição? Eu tiro o seguinte: às vezes você está fazendo a obra, fazendo, e você está tão fadigado, está tão angustiado, que você julga que ninguém está fazendo igual você. Elias achava que só ele que estava servindo a Deus direito. Mas Deus falou: não é só você não, tem 7.000 ainda que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Pode ficar. Então, a Bíblia fala que dentro da caverna, Deus mandou fogo, e Deus não estava no fogo. Deus mandou um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Deus mandou um vento, e Deus não estava no vento. Depois veio uma brisa mansa e suave, e perguntou para Elias: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí prostrado? O que você está fazendo aí angustiado? O que você está fazendo aí, Elias? Sabe o que Deus está perguntando para você hoje? O que você está fazendo prostrado? O que você está fazendo desanimado? Aí Deus falou: vai lá e unge um rei, e unge um profeta em teu lugar. E Elias desceu, e um dos profetas que ele ungiu foi Eliseu. Mas o que eu quero dizer para você é que Elias entrou numa depressão. Quando ele estava lá no deserto, a Bíblia fala que quando ele comeu pão e carne, você sabe que hoje a ciência prova que esse tipo de alimento levanta a pessoa. O carboidrato, por exemplo. É claro que tem gente que não pode comer muito carboidrato, mas o carboidrato é um dos alimentos mais importantes na nossa vida. Inclusive, ele ajuda a nossa motivação. Então, o que Deus fez? Deu pão, carboidrato para Elias, deu carne.
deu proteína para Elias. Sabe o que você está precisando? Energia, proteína, carboidrato na tua vida. Para de, muitas vezes, porque eu estava lendo um livro do pastor Cote sobre depressão há muito tempo, eu até nem tenho esse livro mais, e ele estava falando que um dos motivos da depressão é o tipo de água que você bebe e o tipo de comida que você come. Você sabe que tem comida, por exemplo, que traz depressão. Traz depressão. Por exemplo, água que tem muito chumbo e alumínio, por exemplo. Você tem que tomar cuidado com a água que você bebe, porque o chumbo e o alumínio causa depressão. Então são coisas que a gente precisa aprender tanto na Bíblia como na ciência, irmão. Então, e aí Elias, ele foi e chamou Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu estava arando boi, arando terra com junta de boi. Lê lá, se você for acompanhar, do 19 em diante de 1 Reis. Ele estava lá arando terra com boi. E quando Elias chegou, Elias jogou a capa sobre Eliseu, e Eliseu entendeu que ele estava sendo chamado para profeta. E o que Eliseu fez? Matou os bois, com os aparelhos ele fez um churrasco, deu para todos os seus vizinhos e foi despedir dos seus pais, porque a partir daquele momento ele ia ser profeta igual Elias. Então deixa eu te falar uma coisa, querido, teologicamente falando, para a gente não esticar muito essa conversa. Você sabe para que Deus tirou Elias de cena? Pastor, por que Deus arrebatou Elias? Algumas pessoas acreditam que Elias foi arrebatado para o céu. Eu não acredito, tá? É minha teologia. Porque o próprio Jesus falou em João 3,13 que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Então Elias não foi para o céu onde está Deus. Elias foi arrebatado, não foi no carro de fogo, foi no redemoinho. O carro de fogo só separou Elias de Eliseu, e ele foi levado no redemoinho para uma outra dimensão, ou para um outro lugar, porque a ideia de Deus era tirar Elias dali. Deixa eu te falar uma coisa, gente, tem lugar que te oprime. Deus te tira de algum lugar, te coloca no outro lugar, para você não morrer, para você não ficar deprimido. Às vezes Deus te tira de um lugar para o outro, geograficamente falando. Deus faz uma mudança geográfica com você. Quantas pessoas saíram de um lugar para o outro, de uma mudança de cidade, de bairro, de casa, só para que Deus poupe você de uma situação. Já aconteceu comigo. Então, se Deus te tirou de um ambiente, se Deus te tirou de uma atmosfera, Ele tem um propósito nisso na tua vida. Pastor William ficou 13 anos morando em Caxias. Deus tirou ele desse local e agora trouxe de volta. Sabe por quê? Porque o plano de Deus tirou Elias, querendo provar, sabe o que para Elias? Mostrar, sabe o que? Deixa eu te falar. Dizer para ele o seguinte: Elias, vou te tirar, você não vai resolver nada, o mundo vai ficar do mesmo jeito, a idolatria vai continuar, o povo vai continuar rebelde, e se você quiser mudar todo mundo, quem vai morrer vai ser você. É isso que Deus queria falar. Vai na história de Israel para tu ver. Eliseu veio tentando querer mudar também. A pergunta que eu faço: ele mudou alguma coisa? Israel mudou?
Depois veio o cativeiro babilônico no tempo de Jeremias. Jeremias depois lá no cativeiro, lutando, profetizando, querendo mudar. Mudou alguma coisa? Mudou nada, irmão. O mundo não vai mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Pega essa aqui, hein? Quem tem que mudar é você. Não espere mudança no mundo. Mude você. Mude os teus pensamentos, mude as tuas ideias, mude o teu raciocínio, muda a tua atitude, muda as tuas ações. Não espere nada de ninguém. Espere de você mesmo. Ah, fulano tem que mudar. Fulano tem que mudar. Fulano tem que mudar. Eu quero saber se alguém tem que mudar. Eu é que tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Você me entendeu o que eu estou falando? Você tem que ser diferente. Porque Deus quer te tirar de um ambiente para o outro. Deus quer fazer você mudar de atmosfera. Deus quer fazer você mudar a sua vida, a sua trajetória. E você fica perguntando: Senhor, quem vai? Como diz o personagem Chapolin Colorado, e agora quem poderá me defender? Olha o que diz a Bíblia. Salmo 121, versículo 1 e 2. Olha lá. Salmo 121. Esse versículo é conhecido, mas eu quero que você leia. 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém ou não? Da onde é que vem o meu socorro? Da onde é que vem o meu socorro? Será que vem do político? Será que vem do Lula, Bolsonaro? E quem mais vai vir aí? Quem é que vai ser o meu socorro? O vizinho, o parente? Não, não. O meu socorro vem do Senhor. Amém? Quem crê assim, diga amém. O meu socorro vem de Deus. Você tem que colocar a tua confiança inteira em Deus. Inteira em Deus. E a depressão vai embora. A angústia vai embora. O medo vai embora. Porque Deus, querido, é o autor de toda cura. Amém? Recebe essa palavra. Deus é o autor, vou repetir, de toda cura. Abra a Bíblia, Salmo 144, versículo 3. Deus é o autor de toda cura. Toda, seja ela física, emocional ou espiritual. Deus é o autor de toda cura. Salmo 147, versículo 3. Está lá, já vai? Não, não foi ainda. Versículo 3 diz assim: sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Deus é o Deus que sara os quebrantados. Ele sara os quebrantados. Toda pessoa quebrantada é sarada. Deus sara os quebrantados. E mais, Ele lhes ata as suas feridas e cura as feridas. Sabe que a pior ferida da gente não é no corpo? A ferida do corpo, você pega, arranha, machuca, e aí vem lá um curativo e resolve. Mas a pior ferida é na tua alma. É ela que tem que ser curada. E Deus está falando com você agora. Ele sara a sua ferida. Ele cura você agora. Deus quer te ver curadíssimo, irmão. Porque se você não tiver curado, você não tem condição de curar ninguém. Você tem que ser curado para curar as pessoas. É assim que Deus faz.
Ele é o autor de toda cura. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha lá o que diz a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 3 a 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que Deus está falando? Deus é o nosso consolador. Ele nos consola na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora do abatimento. Quando a gente está angustiado, Deus nos levanta. Quando a gente está triste, Deus nos consola. Viu, querido, como é que funciona? Então, para a gente terminar, Jesus, Cristo, é a base da nossa cura. Isaías 53, versículo 5. Ele é a base da nossa cura. Eu sempre, quando vem querer na angústia me pegar, a tristeza me pegar, eu vou para a palavra de Deus. Eu vou para a palavra, Isaías 53, 5. Abriu aí? Olha o que diz a Bíblia em Isaías 53, versículo 5. Que palavra tremenda! Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras, e pelas suas pisaduras nós continuamos doentes. É assim? Sim ou não? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém ou não? Você é sarado, irmão. Você é sarado. Diga: eu sou sarado. Eu sou sarado. A pessoa, quando não é sarada, é igual um machucado que só criou a pele por cima e ficou inflamado por dentro. Ele está pensando que está curado, mas qualquer esbarrão dói. Sabe? A pessoa que não é curado, qualquer esbarrão dói. Sabe quando você encontra uma pessoa que você tem algum problema com ela e você encontrou com ela, logo seu coração dispara? Já passou por isso? Você tem algum tipo de problema com alguém, aí você não estava planejando encontrar aquela pessoa, encontrou, pronto, bum, 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 o coração bate. Isso é sinal de quê? Sabe o que é sinal? De que no trator ainda tem uma pelezinha só por cima da ferida. Agora, quando você encontra com uma pessoa que te fez muito mal e não acontece nada, você não sente nada, é porque você está curado. Sim ou não? Não acontece nada. E fulano, está vindo ali. Vou passar do outro lado, vou fingir até que eu não vejo. Vou falar. É sinal de que você não está curado. Mas quando uma pessoa te fez mal e ela baixa a cabeça assim para não falar contigo, aí você faz de propósito com ela: ô fulano, tudo bem contigo? Bom dia, como é que vai? Aí a pessoa fica toda sem graça. Já aconteceu com você? Eu faço isso de raiva mesmo, né? De brincadeira, só para poder. Ué, não vai falar comigo hoje não? O que houve? Aí, pastor, tudo bem, pastor? Tudo bem. Sabe por quê? Porque nós somos sarados, amém ou não? Isaías 61, versículo 1, olha o que a Bíblia fala. Querido, quanta coisa tem nessa mensagem para a gente. 61. É 60 que eu falei? 61, versículo 1. Querido, que texto, que palavra. Depois o Léo, vem para cá já, para a gente já começar aqui terminar já. Então olha aqui,
Que palavra? 61, versículo 1. Diz a Bíblia aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para quê? Fala aí. Pregar boas. Para que Deus te ungiu, irmão? Fala para mim. Para pregar boas novas. Ele ungiu Jesus. Ele ungiu Jesus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, disse Isaías, profetizando sobre Jesus. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, boas notícias. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Entendeu isso? Diga: Deus me ungiu para pregar boas novas. Fala alto: para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Deus me enviou. Eu entendo que eu sou um canal de Deus nessa geração para curar os feridos, igual Jesus foi. Ele veio para curar os feridos, e eu estou aqui para curar os feridos. Você está aqui para curar os feridos. E se tem alguém passando uma situação na vida difícil, que ele te... Sim, tem gente, irmão, que está revoltado com a vida, está ignorante, está estúpido. Entenda essa pessoa, abraça ela. Talvez é tudo que ela está precisando, de um abraço, e de você dizer para ela: eu te entendo. Me dá um abraço aqui. Eu te entendo. Às vezes um abraço fala mais do que muitas palavras. Resolve mais do que um monte de crítica. Deus quer trazer cura para a nossa vida. Deus tirou Elias de cena para ele não morrer. E às vezes Deus nos tira de cena para a gente não morrer. Eu fiquei 1 ano e meio afastado daqui, pregando, dando conferência, fazendo palestra fora, talvez para não morrer. Deus tem sempre um plano bom para a nossa vida. Ele disse em Jeremias 29:11: eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, plano de bem, não plano de mal. Eu tenho um plano para a tua vida, diz o Senhor, e que você muitas vezes não espera. Amém? Fica de pé um instante. Vamos adorar o Senhor. Deus, Tu és tremendo, Senhor. Fale conosco nesta noite, nessa mensagem. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Receba aí. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu,
O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus Não planejou. é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Restitui e leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Amém, querido? Deus abençoe sua vida. Eu quero fazer uma oração para a gente terminar. Tem alguém, irmãos, que sente que precisa ainda de uma cura, de uma restauração emocional? Existe aí, assim, quando você esbarra assim, ó, dói ainda. Estou falando do modo emocional. Você sente dor ainda de algumas traumas, de algumas coisas que aconteceram. Eu queria fazer um clamor pela tua vida, mas queria que você tivesse coragem e viesse aqui na frente para a gente orar por você. Tem coisa que dói em você ainda? Vem cá que eu vou orar. Nós vamos estar orando. Seja sincero. Deus, Ele é Deus de toda a cura. Ele vai trazer a cura, meu irmão, para você, pastor William. Deus, e às vezes a pessoa não precisa ficar falando assim: ah, eu não vou lá nada. Será que eu preciso de cura? Precisa. Todos nós precisamos, irmão. Eu vou orar. Levanta a mão para cá, você que pode abençoar esses irmãos. Pai, no nome de Jesus, toma os teus filhos aqui nas tuas mãos, Senhor. Eles estão aqui, meu Deus, reconhecendo que existe dores ainda na alma, que existe traumas ainda que machuca, que dói ainda. Mas eu te peço, meu Deus, traz a transformação, dá o antídoto que é o teu Espírito, a tua palavra, e forneça a cura agora, o fortalecimento espiritual, para que seja curado, em nome de Jesus. Seja curado, seja curado, receba isso hoje, em nome de Jesus, amém. Amém? E o tempo Deus abençoe. que roubado foi, Aleluia, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aplauda Ele mais forte, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Querido, estamos terminando. Deixa eu fazer um anúncio rápido, que eu faço rápido. Amanhã não tem nada aqui na igreja, mas eu tenho um podcast com o pastor Júlio do Carmo. Eu queria que você de casa me apoiasse, assistisse ao vivo esse trabalho. Esse pastor é um músico, hein, o pessoal do louvor? Ele é um músico, pastor experiente, Júlio do Carmo. Toca há muitos anos, canta, ministra, já foi pastor de igreja. E ele vai estar aqui amanhã aqui na igreja. E vai estar na minha página no Facebook. Então, se você puder, vá lá, assista. Eu quero ver os irmãos. Sempre que eu vejo o Alex no podcast, o restante eu não vejo quase ninguém. Vê ninguém.
Eu quero ver você lá, irmão. Amém? Dando opinião, falando, perguntando. Viu, o Augusto? Viu, o Léo? Não sei se você pode, vai trabalhar amanhã, né? Amanhã está trabalhando. Mas quem puder, vai lá. 19 horas. Vamos estar ao vivo aqui. Vai ser muito bom. E também, quinta-feira tem oração e culto. Amém? Oração e culto. Pastor William na direção. E domingo de volta nós estamos aqui. Tá bom? Deus abençoe. Meu amigo visitante aí, que a gente não sabe o nome ainda. Qual é o seu nome mesmo? Ian. Deus abençoe, Ian. Depois vem aqui para a gente conversar um pouquinho. Ian, muito bom você ter vindo. Desculpe qualquer coisa, né? Atrasou hoje um pouco por causa da chuva e muita gente teve dificuldade. Mas vamos continuar orando pelos desabrigados aqui na área aqui de Nova Iguaçu, pé do Rio Botas. Parece que teve uma pessoa que, uma criança que morreu, parece alguém, morreu ali. Levou o carro. A esposa. Aqui perto na Estrada do Iguaçu. É a Estrada do Iguaçu ali. Isso. Temos que orar, né, gente? Orar por essas pessoas. Eu tenho notícia de que muita gente entrou água em casa. Vamos orar para que Deus console, abençoe e recupere, né? E é como a gente está longe aqui da onde acontecem essas catástrofes, a gente não tem muito o que fazer. Mas as igrejas perto, eu tenho notícia de pastores que deixaram até de ter culto para poder atender a comunidade. A igreja às vezes serve de abrigo. Se solicitasse a nós aqui, a gente estaria também de porta aberta aqui para ajudar. Mas qualquer coisa que alguém souber de que esteja no nosso alcance, irmão, comunica para a gente poder ajudar de alguma maneira também, tá bom? Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, toma a nossa vida, nossa igreja, nossos irmãos desabrigados, as pessoas que perderam suas casas, seus mantimentos, entregamos nas tuas mãos. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada. Nós te entregamos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Foi bom você ter vindo, querido. Deus abençoe.